te falar sobre isso, você precisa entender que países como a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, sabem o poder que eles têm nas mãos por ter a língua inglesa como primeira língua. E usam isso como política de poder para o mundo. Ou você nunca entendeu que a língua do mundo é inglês e domina tudo? Que isso é por acaso e que aconteceu de ser assim no curso da história? Claro que não. Pense, tem uma ação muito bem arquitetada que rege esse mercado. E a ferramenta que impõe isso às pessoas e controla o mercado de inglês no mundo se chama ESL, English as a Second Language, inglês como uma segunda língua, principalmente no Brasil, que só funciona em países em que a primeira língua é inglês, onde assumem que os estrangeiros que chegam lá têm uma língua materna, uma primeira língua, que no nosso caso é o português. E daí? Vejam bem, o ESL tem por objetivo o estudo da língua, ou seja, você vai estudar a estrutura da língua, que é gramática e gramática acima de tudo, sendo que o conhecimento gramatical é importante, mas 99% das pessoas têm o sonho de realmente ser fluente e falar inglês. Com coisa que um bebê que se assimila ao caso de uma pessoa que não sabe nada de inglês e está iniciando um curso, é bombardeado de gramática e o estudo da estrutura da língua no início e a comunicação e o falar inglês ficam sempre em último plano. E as metodologias, principalmente dos cursos convencionais e professores de inglês, que compram, indicam e adotam os livros e materiais que essas empresas de inglês vinculadas ao governo desses países despejam no Brasil e no mundo. Haja visto que somente uma dessas empresas detém 45% do mercado mundial de impressão e venda de materiais com metodologias ESL. Certamente você não sabia disso. E o EFL? O que é EFL? Significa English as a Foreign Language, inglês como uma língua estrangeira, e tem por objetivo o uso da língua, o ser fluente e falar inglês. Usar a língua e ser fluente em inglês é falar, ler e escrever sem quebras, com fluidez, mesmo que cometa algum erro, pois mesmo o inglês e o americano erram também no uso da língua, assim como nós em português. Claro que a gramática e o estudo da estrutura da língua acontece, vai junto, mas da mesma forma que foi feito na língua materna da pessoa, no nosso caso o português, onde ao nascermos, vamos aprendendo a língua de forma natural, na prática, fazendo uso da língua, e aprendendo sem estudar quase nada de gramática, fazendo com que aprendemos a nos comunicar em português durante o ensino fundamental, até o 5º ano, por volta de 11 anos, quando entramos no ensino fundamental 2, que estudaremos a estrutura da língua portuguesa e a gramática para entendimento e aperfeiçoamento. Ou seja, aprende-se a língua portuguesa na prática do dia a dia inicialmente. Simples assim é o EFL, aquisição do uso da língua na prática. Depois que você entende, é bem óbvio, né? Mas por que não te contam ou te explicam isso? Vai saber. E para continuar, por que menos de 3% dos brasileiros falam inglês? Já parou para pensar sobre isso?